Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um dia na presença de Deus. Se você está aqui, é sinal que o Senhor Jesus já te deu a oportunidade mais uma vez de estarmos juntos com Ele, amém? Antes de começarmos o devocional, hoje de manhã nossa igreja ontem, e hoje está em luto, né? Faleceu o pai de uma das diaconisas da nossa igreja, a diaconisa Elizabeth, esposa do diácono Wagner. E minha família Brasa Viva está em luto, enlutada. Um abraço, nossas condolências para a irmã Beth, para a sua irmã Dinda e a mãe do Bruno, o Bruno também, que é tia do Bruno, o avô do Bruno faleceu. Então, nossos sentimentos, nosso sincero sentimento, nossas sinceras condolências aí à família. Que Deus possa abraçar os irmãos, amém? Se você é da nossa igreja e quiser acompanhar o velório está sendo agora até às 11 horas da manhã e o sepultamento será no cemitério Alfa Campos. A todos vocês, que Deus abençoe a família, Deus abençoe a todos aí e nossos sentimentos, amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E vamos ao nosso devocional desta manhã, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, continuação do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, amém? No capítulo 17, no versículo 14. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, amém? E a palavra do Senhor diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por qual motivo não pudemos expulsá-lo? E lhes respondeu Jesus: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Amém, irmãos? Glória a Deus. É como eu sempre digo, nossa vida ela é como o evangelista Anderson pregou, acho que umas 3 semanas atrás ele pregou na igreja. É no abrir e piscar de olhos. Jesus ele virá buscar a igreja no abrir e piscar de olhos. Será algo muito rápido. E ele falou lá quanto tempo demora o abrir e o piscar de olhos. São milésimos de segundos, Eu não me lembro o tempo do milésimo, mas eu me lembro muito bem da pregação. E é no piscar de olhos que a nossa vida muda. Acho que o avô do Bruno, o pai da Beth, estava bem, foi no banheiro, caiu e morreu. Infarto fulminante. O meu tio também faleceu no domingo, acho que do sábado para o domingo também, infartou. Também era o último dos homens ali da família do meu padrasto. E eram alguns irmãos e algumas irmãs. Ele era o último dos irmãos vivos ainda e veio a falecer. Então nossa família também está enlutada, está aí chorando a morte do seu ente querido. E ontem foi do pai da Elizabeth, da Beth ali, da diaconisa da nossa igreja. Essas coisas acontecem, infelizmente. Nós temos que lidar com essas situações em nossas vidas. O luto da família, tem famílias que demoram muito mais do que outras. Tem pessoas que depois de 2, 3 dias sabem lidar com o luto, já vai trabalhar. Tem pessoas que demoram meses, semanas. Nós devemos respeitar o luto das pessoas e compreender a dor de cada uma delas. Amém? Aqui no versículo 14, Jesus, então, ele está chegando perto da multidão. Depois do Monte da Transfiguração, Jesus estava ali no esplendor da glória de Deus. A visitação de Elias, que Jesus estava ali passando, de Moisés. Então o Senhor discipula os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Então quando ele chega perto daquela multidão, aproxima-se dele um homem
que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de mim. O meu filho é louco, é lunático, estava endemoniado e ele sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e outras muitas vezes na água. Então o demônio, ele era terrível. Ele queria matar esse menino, ele queria... Porque quem joga uma pessoa no fogo, ela não quer que a pessoa viva, não é? Quer que mate, que destrua. O inimigo, ele quer matar, ele quer destruir a tua vida. Depois ele pega e joga na água, não é jogar numa poça pequena de água, deve jogar na profundidade para matar. Então era algo terrível que estava atormentando a vida desta família, não só daquele jovem. Quem já passou por situações difíceis sabe que quando a gente tem alguém nessa situação lunática, a pessoa fica incontrolável e a família sofre absurdamente com isso. Não só a pessoa que está possessa, mas também a família que sofre junto com essa pessoa. É algo terrível que a família passa. E aquele homem estava sofrendo. Quando ele chega perto do Senhor Jesus, ele se ajoelha, ele se lança aos pés do Senhor Jesus, que é algo que eu e você precisamos aprender, nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus. Quando a gente se lança aos pés do Senhor Jesus, a gente demonstra o quê? Incapacidade. A gente demonstra adoração, a gente demonstra redenção aos pés do Senhor. Reconhece que somente Ele pode realizar o milagre em nossas vidas. Somente o Senhor Jesus pode transformar aquela situação em nossas vidas. Nós precisamos entender isso, amém? Então, quando você chegar diante do Senhor Jesus, primeira coisa, independente do que você for fazer, é você lançar-se aos pés do Senhor Jesus e reconhecer a grandeza do Senhor e saber que somente Ele pode resolver o seu problema, solucionar então ali o seu problema. E ele se lança aos pés do Senhor e ele diz: olha, meu filho sofre muito, ele é lunático e a situação é assim, às vezes ele se lança no fogo, às vezes é lançado na água e nós estamos sofrendo demais. E eu apresentei ele aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ora, os discípulos estavam sem Jesus, porque Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Então os outros discípulos sobraram, ficaram ali e todos procurando Jesus. Jesus estava no monte, então esse homem apresenta aos discípulos aquela situação. E os discípulos não conseguiram lidar com aquela situação ainda. Era algo muito novo para eles ainda e eles não tinham esta fé. E Jesus quis mostrar isso para ele. E Jesus exclamou: geração incrédula e perversa. Como é que você deixa uma situação dessa acontecer e você não tem fé, não tem... É difícil. Até quando estarei convosco? Né? Ainda bem que Jesus deixou o Espírito Santo conosco, não é verdade? Ele deixou o poder e a autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Essa autoridade eu tenho, você tem, essa autoridade de expulsar demônios nós temos. Jesus nos deu essa autoridade. Jesus, então, até quando vocês sofrerei? Trazei o menino até aqui. Então ele pede que o menino seja trazido. Até quando nós vamos sofrer? Nós temos a autoridade de expulsar o mal que está sobre as nossas vidas. Até quando vocês vão sofrer dessa forma? Jesus então questiona não somente aos discípulos, como questiona a mim e a você. Tem coisas em nossas vidas que nós temos que repreender. Nós não devemos aceitar essas coisas. Tem coisas que o mal está ao nosso redor, tentando nos tragar de qualquer forma. E nós precisamos repreender, não dar brechas para que Satanás venha entrar em nossas vidas e fazer uma baderna na nossa vida. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu na hora do menino. Você não vê Jesus entrevistando o demônio aqui. Você percebe isso? Que isso não é bíblico? Demônio, por que você veio na vida desse rapaz? Você quer destruir a sua família? O que é que você está fazendo nessa família? Não, isso não existe, irmão. Entrevistar demônio. Pelo amor de Deus, o tempo que você está entrevistando demônio, você está pregando a palavra, você está falando do evangelho, você está falando das maravilhas do Senhor, vai ficar perdendo tempo dando legalidade para demônio dentro de igreja? Tem demônio que tem mais hora de televisão do que qualquer outro pastor aí. Tem demônio mais conhecido na televisão do que pastores, que pagam-se fortunas para estar na televisão, e o demônio está mais tempo ali do que outra coisa. E se você não vê Jesus entrevistando o demônio, Jesus repreende o demônio sai daquele menino, e o menino então está curado.
Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-los? Por causa faltou fé, convicção daquilo que você estava fazendo. Fé é algo que eu e você precisamos ter. Jesus falou para ele: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão da hortaliça menor que tenha na época, era o menor grão, e depois esse grão plantado, ele se torna uma grande hortaliça, mas a fé ela começa pequena. Se vocês tivessem uma pequena fé, vocês teriam conseguido expulsar esse demônio, mas vocês estavam incrédulos, com medo, assustados, eu não sei. E Jesus falou: olha, se você tiver uma pequena fé como um grão de mostarda, se você disser a esse monte, saia daqui e se lance ao mar, isso irá acontecer. O que Jesus disse para mim e para você nessa manhã? Se você lembrar daquela multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, eram 5.000 homens, fora crianças, jovens e mulheres. E Jesus perguntou: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Algo muito minúsculo, tamanho de um grão de mostarda, para alimentar aquela multidão. E o Senhor Jesus, então, ele faz aquela grande multiplicação. Amém? E transforma. Então é isso que Jesus quer ensinar para eles. Eu, com um grãozinho de mostarda, eu multipliquei comida para todos, com 5 pães e 2 peixes. E agora, se vocês tiverem essa mesma fé de multiplicar, de expulsar e de delegar, vocês conseguem fazer aquilo que eu faço. E é algo que nós precisamos aprender. Amém? E no versículo 21, se você for olhar, está entre colchetes na tua Bíblia, na minha está. Você já parou para se perguntar por que alguns versículos estão em colchetes? Porque isso daqui é de outra tradução. Você vê o pensamento de Mateus, ele vai até aqui no versículo 20. E esse pedaço em colchete é pego de outra tradução, de outra literatura e é encaixado aqui no texto. Não foi Mateus que escreveu aqui, não foi o escritor que escreveu. Está entre parênteses, está assim: esta casta não se expele, senão por meio de oração e de jejum. Por que isso? Porque Jesus estava no Monte da Transfiguração, Jesus estava em jejum, Jesus estava em consagração. Amém? Que é algo que eu e você precisamos sempre estar em consagração e jejum. Então, quando você vê que na sua Bíblia tem colchetes, algumas frases ali, você percebe que não é do mesmo texto que o escritor, não é da mesma linhagem da escritura ali do escritor. Então, é outro texto, é de outra parte que é encaixado aqui para que isso se complete. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Mais uma vez, um abraço à família da Beth, um abraço ao Bruno, nossas condolências, e que Deus possa confortar a família. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Eu te peço que o Senhor venha trazer paz ao coração de todos que estão assistindo esse devocional. Que o Senhor venha depositar uma fé, Senhor Deus, uma pequena fé no coração de cada um deles, que eles possam saber lidar com as situações da vida, repreender o inimigo que tem zombado e destruído a sua vida, Senhor Deus. Que nós possamos expulsar esses demônios através do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus te guarde, prospere a tua vida, que você tenha um dia cheio da presença de Deus. Fique na paz. Fui. Um abraço. Tchau, tchau.